Nós estamos no mês de setembro, mês da pátria, mas também setembro amarelo, que nos lembra sobre o cuidado da saúde mental e, em especial, em cuidado e prevenção ao autoextermínio, que infelizmente isso tem rondado e chegado a alguns corações nos arraiais evangélicos também. Nós vamos meditar sobre como podemos lidar com a depressão e os problemas da saúde mental nesta manhã, compreendendo o verdadeiro descanso que Deus tem para nós. Nosso tema nesta manhã é: verdadeiros discípulos descansam no poder de Deus. Gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia. Nós vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 10. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 10. Amém? Vamos lá? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Santo Deus, eterno Pai, reunidos nesta manhã em Teu nome, ó Pai, aonde Te adoramos, ó Deus, Te exaltamos, agora abrimos a Tua santa palavra para meditar, que a Tua palavra nesta manhã seja conforto, desafio, transformação, ó Deus, das nossas vidas, das nossas mentes, para que possamos experimentar a Tua boa, a Tua perfeita e agradável vontade. Que nesta manhã, ó Deus, o Teu Santo Espírito venha repousar em nossas vidas, nos levando, ó Deus, à compreensão da Tua vontade e do Teu querer, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, a vida cristã ela é composta de desafios, lutas e momentos de incerteza. E nós vemos isso acontecendo na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo no início do seu ministério, ele é tentado por Satanás. Ele sente o cansaço em torno de tanta multidão ao redor dele. Ele é desafiado por legiões e potestades. Ele é desafiado por religiosos que o perseguem e tentam matá-lo. Nós vemos também o Senhor Jesus Cristo tentando socorrer a todas as pessoas que estavam com fome, cansadas. O próprio Cristo se cansou. O próprio Cristo atravessou a morte e o luto do seu amigo Lázaro. O próprio Cristo, na noite que antecedia a sua crucificação, ele entra em profunda tristeza, em que a palavra de Deus nos diz que ele vem, inclusive, a derramar gotas de sangue pelo suor, diante da dimensão da sua aflição, da sua alma. Então, queridos irmãos, lutas, desafios, incertezas fazem parte desta vida. E nós vivemos numa sociedade que tenta nos impor uma realidade sobre-humana, em que nós, então, nós precisamos transparecer para a sociedade que estamos muito bem. As redes sociais têm adoecido cada vez mais as pessoas, porque ninguém posta na rede social o boleto que não pagou, né, querido irmão? Ninguém posta na rede social a festa que não foi, porque não tinha recurso para alugar o vestido, para fazer a maquiagem. Ninguém posta a conta que não pagou naquele mês. E a rede social vem adoecendo e colocando para nós uma sociedade de pessoas que são
incôlumes a nenhum tipo de problema. E isso não é verdade, que desde quando nascemos, desde tenra idade, nós estamos atravessando desafios cada vez maiores neste mundo. Se você parar para pensar que até 50 anos atrás, o máximo que as pessoas conheceriam e teriam de relacionamentos seria algo em torno de 100 a 150 pessoas, se a pessoa tivesse ligado a algum tipo de agremiação religiosa. Fora disso, o grupo se reduziria ainda mais, seria 50. Aqueles colegas que foi a infância, na escola, talvez alguns colegas novos na faculdade, e o ambiente de trabalho. E hoje a gente tem as redes sociais com 1.000, 2.000, alguns com 30.000, 50.000, e tem pessoas que se expõem de uma maneira assim dentro das redes sociais, procurando algum tipo de sintonia e algum tipo de resposta que não conseguem compreender e encontrar. Isso tem nos adoecido. Isso tem adoecido, isso tem desfigurado os padrões, os valores, e principalmente isso tem gerado pessoas que estão adoecendo emocionalmente, espiritualmente, e infelizmente, não sei se vocês viram essa semana a notícia de alguém que transmitiu seu autoextermínio na rede social na Alemanha. Então, queridos, nós vivemos um mundo, uma epidemia de autoextermínio. Esse ano, inclusive, é um ano que as autoridades estão se preocupando cada vez mais. Nós vimos a barbaridade de uma mãe decapitar uma criança. Então, as pessoas estão tentando encontrar algum refúgio para as suas almas e não estão encontrando, porque a resposta não está nesses meios. E nunca se divulgou tantas notícias que prejudicam a alma do ser humano, prejudicam os relacionamentos familiares, prejudicam as relações pai e filho, prejudicam as relações espirituais, prejudicam as relações dentro do próprio povo de Deus. Eu quero destacar hoje alguns textos da palavra de Deus que nos apontam como podemos lidar com os momentos difíceis da vida. Quero destacar também 3 pessoas muito importantes em toda a história da igreja que viveram em estado de depressão profunda por longos períodos de vida e que mesmo assim não desistiram da sua caminhada com Cristo Jesus. Uma coisa que é importante nesta manhã, eu e você entendermos, que a nossa provisão, ela vem de Deus. Vamos falar isso juntos? A nossa provisão vem de Deus. E essa precisa então ser o critério da nossa decisão. A minha provisão da minha vida vem de Deus. Eu preciso aprender a confiar cada vez mais na provisão de Deus. Efésios 3:20 fala que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas isso não pode nos conduzir a um triunfalismo. Isso não pode nos conduzir a uma espécie de uma ideia de que agora eu me aproximei de Cristo Jesus e agora eu não vou ter mais problema, eu não vou ter mais nenhum tipo de dificuldade, porque andar com Cristo Jesus não é como você ir em algum outro tipo de religião que vai te proteger para que nada mais aconteça com você. Então, tem pessoas que vêm de outras religiões, chegam para mim, pastor, abençoa o meu carro. Não, eu não oro para abençoar o carro, eu oro para abençoar a sua vida. Dá para você entender? Porque o seu carro pode ser uma arma. Se você estiver descontrolado, se você estiver nervoso, você pode jogar o seu carro na frente de qualquer lugar, pode jogar em cima de qualquer pessoa. Então nós como cristãos, nós não oramos por coisas, nós oramos para que nós tenhamos saúde espiritual, amém, irmãos? Saúde espiritual, uma mente sã, um corpo são, vai produzir relacionamentos saudáveis,
Então nós precisamos nos preocupar com a nossa mente, com a nossa fé em Cristo Jesus. A primeira lição, então, que eu quero destacar nesta manhã, que o nosso descanso está em saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Então fala comigo, Deus está no controle. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Descansar no poder de Deus, portanto, começa com a sua confiança em Deus. A sua confiança está no Senhor, no controle dele. Mesmo diante das circunstâncias difíceis, eu continuo confiando em Deus. Ele sabe o que está acontecendo ao nosso redor e nós podemos descansar, mesmo que isso venha representar dias difíceis, mesmo que isso venha representar a resposta negativa das nossas orações, que é o texto que nós lemos. O apóstolo Paulo orou por 3 vezes para que Deus tirasse o seu espinho da carne, mas Deus disse para ele: a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo então vai dizer para nós que ele confia em Deus e descansa que Deus está no controle. Amém, irmãos? Porque nem tudo que eu quero é bom para mim, nem tudo que você quer é bom para você. Nós devemos ensinar isso aos nossos filhos desde a tenridade, não é verdade? Os meninos não gostam de pegar grampo da mãe e colocar na tomada? Os pais vão permitir isso? Não, não vão permitir. Os meninos não gostam de comer sabonete, porque acha que vai limpar melhor os dentes? Não, é porque, olha, acha bonitinho e quer colocar, né? Eu me lembro que as meninas chegou uma época de idade, eram 2 aninhos, 3 aninhos, e elas queriam pegar por tudo o sabonete e pegava para colocar na boca, porque era bonitinho. Aí tinha sabonete que era patinhos, tinha sabonete que era não sei mais o que. Minha esposa, mulheres gostam dessas coisas, né? E na hora que eu ia dar banho, virava uma complicação para mim. Mas a gente não permitia. O nosso Deus sabe muito melhor o que é para mim e para você, amém, irmãos? Então Deus vai te dar algumas respostas negativas. Você está preparado para isso? Porque a gente quer, e a influência que se tem hoje de um paganismo é de que você consegue manipular Deus com as suas orações, e não é isso, irmão. O verdadeiro cristão, ele descansa no poder de Deus, ele descansa no Senhor. Por isso que nós devemos levar nossas preocupações a Deus, devemos praticar a entrega total de todas as circunstâncias ao Senhor, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, irmãos? Então fala comigo. Deus sabe o que é melhor para mim. E é nessa confiança que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, afirmou: quando não podemos ver a mão de Deus, podemos confiar em seu coração. Charles Spurgeon sofria de depressão profunda. Contam que em determinados momentos ele tinha pânico para subir ao púlpito. Subia ao púlpito debaixo de choro e pranto, mas nunca deixou de anunciar a palavra da graça de Cristo Jesus. Quando não podemos ver a mão de Deus, podemos confiar no coração dele. Charles Spurgeon escreveu mais de 120 livros, pregou mais de 1.500 sermões. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. A coroa inglesa conferiu a ele os mais altos créditos diante de toda a sua expressão intelectual e expressão espiritual da sua vida. Charles Spurgeon influenciou de tal maneira que o próprio parlamento inglês foi modificado por causa das suas reflexões, porque ele descansava na certeza que, apesar de suas batalhas internas, Deus tinha um propósito maior. Amém, irmãos? Como que você tem lidado com a aflição da sua vida e da sua alma? Descansa, que Deus está no controle. Não quer dizer que muitas das vezes nós vamos ter a cura, mas quer dizer que muitas das vezes e sempre o Senhor estará conosco todos os dias. Amém, irmãos?
A segunda lição nesta manhã é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo diz isso para mim e para você. Minha graça é suficiente, Deus falando. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa sobre mim. Paulo está nos ensinando nesse texto, queridos irmãos, que nós devemos reconhecer nossas fraquezas. Que nós devemos, ao estar diante de Deus, reconhecer que necessitamos do socorro dEle, necessitamos do poder dEle, necessitamos que Ele manifeste esse amor sobre nossas vidas. Nós precisamos aprender, queridos irmãos, que a oração não é a minha tentativa de manipular o coração de Cristo. Mas, ao contrário, a minha oração é reconhecer as minhas limitações, as minhas fraquezas e depositar diante daquele que tem todo o poder. Amém, irmãos? E que Ele vai nos fortalecer e que Ele agirá com o poder sobrenatural dEle em nossas vidas. Verdadeiros discípulos não têm vergonha das suas fraquezas. Não têm vergonha das suas fraquezas, mas ao contrário, reconhecem e entregam a Deus, confiando que Ele usará as suas vidas em todas as suas necessidades, serão para a glória do Senhor. Queridos irmãos, nós no estudo de Salmos, nas quartas-feiras, nós temos aprendido muito de que devemos ser transparentes diante de Deus, que devemos levar ao Senhor toda a nossa fraqueza, reconhecer que dependemos totalmente do Senhor, porque é assim que receberemos graça e força para o nosso viver, é assim que receberemos o socorro de Deus sobre nossas vidas. Quando nos sentimos fracos, devemos nos voltar a Deus em oração. A oração deve ser o seu ingrediente da sua vida, deve ser a parte vital da sua vida. Assim como beber água, nós precisamos diariamente, todos os dias, de hora em hora, a oração também deveria ser assim em nossas vidas, em nossa caminhada. O segundo exemplo desta manhã é Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele diz: Deus não exige de nós o que não podemos fazer, mas ao pedir, Ele nos ajuda a cumprir. Agostinho de Hipona, antes de sua conversão, ele era alvo das orações de sua mãe. E a sua mãe orou pela sua vida por mais de 15 anos, enquanto Agostinho de Hipona se entregava a uma vida de devassidão e perversão, no alcoolismo, na pornografia, na prostituição. Agostinho de Hipona, então, tem o seu encontro com Cristo Jesus, produzindo, então, uma profunda alegria ao coração de sua mãe. Ao segundo ano de sua conversão, a mãe de Agostinho de Hipona vem a falecer. Agostinho de Hipona, então, ele, ao perder a sua mãe, é disparado um gatilho de depressão. E a sua depressão o acompanhou pelos seus longos 37 anos. Mas Agostinho de Hipona nos ensina que aquela por quem orou por ele, fez com que essas orações o fortalecessem em toda a caminhada de sua vida. Amém, irmãos? Então, querido irmão e querida irmã, entenda que a graça de Deus é suficiente, mas a graça de Deus ela é abundante. E ela é abundante quando nós oramos pelos nossos queridos. Amém, irmãos? Então ore incansavelmente pelos seus queridos. Deus lhe dará a graça de você ver os seus queridos, como concedeu a própria mãe de Agostinho de Hipona. E lembrando novamente, Deus não exige de nós o que não podemos fazer, mas ao pedir, Ele nos ajuda a cumprir. Deus está conosco, Deus atende às nossas orações e Ele atende a nossa súplica, por isso que nós devemos rogar a Ele em total dependência e encontrar em meio às nossas orações a força vital para a nossa vida, a força vital para a nossa caminhada. A terceira lição desta manhã: descansamos
porque Deus é o provedor de nossas vidas. Filipenses 4:19, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vou ler novamente. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus é o nosso provedor. Ele é o provedor da nossa vida financeira, física, emocional e espiritual. Ele é provedor da nossa vida em todas as dimensões que nós podemos enfrentar e buscar ao Senhor. Querido irmão, nesta manhã eu e você precisamos confiar na provisão de Deus. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Descansar as nossas almas, descansar o nosso viver todos os dias em Cristo Jesus. Quem pode suprir as nossas necessidades? O Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Quem pode suprir as tuas necessidades? O Deus Todo-Poderoso. Não se esqueça disso. Você, homem, você, mulher, não é o seu marido, é a sua esposa que será a sua provisão. É Deus que é a tua provisão. Amém? Vai se refugiar em Deus. Pai, mãe, não é o filho que é a tua provisão, é Deus que é a tua provisão. Vá se refugiar em Cristo. Nós precisamos aprender a nos refugiar em Cristo. Nós podemos descansar no poder dEle e confiarmos que Ele proverá tudo o que precisamos. E é isso que irá produzir o descanso para a tua alma. É você ir todas as manhãs e levar a sua ansiedade ao trono da graça de Deus. Tenha o hábito, querido irmão e querida irmã, de pelo menos 15 minutos do seu dia, de joelhos, levar as tuas necessidades ao Senhor. Que isso seja o hábito do teu viver, que esse seja o hábito da tua casa. Quando estiver enfrentando lutas e dificuldades, se ajoelhem juntos como família, orem e busquem a Deus, busquem a provisão no Senhor. O terceiro exemplo desta manhã é Hudson Taylor, missionário na China. Ele disse: a obra de Deus feita da maneira de Deus nunca ficará sem os recursos de Deus. Quem é Hudson Taylor? Hudson Taylor foi missionário na China entre o século XVII, entre o século XVIII e o século XIX. Ele teve o recurso para ir para a China, ele e sua esposa, e mais nada. Ele ficou lá por seus 27 anos de vida. Hudson Taylor teve 8 filhos com a sua esposa. 4 filhos ele perdeu. No ano de 1905, em janeiro, ele perde o seu filho de 2 anos. A esposa dá à luz ao seu 8º filho. Em 60 dias, o seu filho falece. Em 90 dias, a sua esposa morre por cólera. Hudson Taylor não desistiu de servir a China. Ele permaneceu lá por mais 22 anos. Hudson Taylor diz que nos dias mais negros e densos da sua vida, ele experimentou a graça poderosa de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus nos basta. Amém, irmãos? Vamos falar juntos? A graça de Deus nos basta. Coloca a mão no teu peito e diz: a tua graça é suficiente para mim. Fala com fé. A tua graça é suficiente. Ela é suficiente. O nosso missionário, primeiro missionário que foi para a China, ele foi na região onde o Hudson Taylor trabalhou. 140
15 anos depois. Nas ruas há o nome de Hudson Taylor. Mesmo num país comunista, eles reconhecem a vida de Hudson Taylor, porque Hudson Taylor confiou no Deus de toda a provisão da vida dele. Confie nesse Deus, confie no Senhor. Por último, o descanso vem quando confiamos no futuro, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Guarde este versículo no seu coração, Jeremias 29, 11. Vou pedir para a Sara postar ele, mostrar para nós, Jeremias 29, 11. Vamos ler todos juntos esse lindo versículo da palavra do Senhor, Jeremias 29, 11. Vamos todos juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Uma das maiores inquietações que nós temos na vida é se eu vou pagar as contas no final do mês, né? O que eu vou fazer amanhã lá no médico que eu tenho que ir? O que eu vou fazer na reunião que eu tenho essa semana? Uma das maiores inquietações que nós temos nessa vida é sobre o nosso futuro. Mas Deus não diz para você se preocupar com o seu amanhã. O próprio Cristo Jesus nos diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos... e as demais coisas vos serão? Então, queridos, Deus te promete um plano. Confia. Descansa tua alma. Pastor, eu não estou dando conta. As duas grandes doenças desse século, a ansiedade, ela é fruto do seu amanhã. Depressão, você não conseguiu se resolver com o seu passado, é fruto do seu ontem. Mas hoje, você pode aprender a resolver essas questões. Primeiro, descansando em Deus, colocando a sua vida diante do Senhor, colocando a sua história diante de Deus. Pastor, o senhor não sabe o que eu enfrentei. Mas hoje de manhã eu te trago o testemunho de Charles Spurgeon, um homem que mesmo com depressão profunda e angústias severas na sua alma, seguiu todos os dias constantemente confiando e descansando em Deus. Eu te trouxe o exemplo também de Agostinho de Hipona, que mesmo com toda a vida libertina e pervertida que teve, mesmo diante de toda a depressão, de um luto não bem resolvido pela perda de sua mãe, mas ele continuou seguindo e descansando em Deus. Eu te trago o exemplo também de Hudson Taylor, que depois de mesmo vendo tantas dificuldades no campo missionário, não desistiu de seguir servindo a Deus e fazendo a obra do Senhor. Eu gostaria que nesta manhã você não saísse daqui achando que você vai ser um triunfalista e não vai passar por nenhum problema. Mas eu gostaria que você saísse daqui nesta manhã sabendo que você pode descansar no poder de Deus e confiar no Deus de toda provisão da sua vida. O caminho para isso é o caminho de você buscá-lo todos os dias. Fazer uma oração verdadeira de entrega, onde você abre a sua alma, confesse os seus pecados, reconheça que você não consegue entender o porquê você chegou até aqui, mas que você entenda que foi a poderosa mão de Deus que te trouxe até aqui. Amém, irmãos?
Você poderia não ter chegado, mas você chegou e foi por causa da poderosa mão de Deus. E que você entenda que essa poderosa mão de Deus te guiará todos os dias. Portanto, descanse no poder de Deus. É Ele que pode te fortalecer, te guiar e te sustentar em toda a sua vida. Querido, o hino Descansando no Poder diz assim: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Não recearei, não temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Feche os teus olhos e coloque a sua vida nos eternos braços de Deus. Ele te sustentará e te guiará todos os dias de sua vida. Nós vamos cantar este hino, fazendo ele a nossa oração nesta manhã. Vamos ficar em pé. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus, tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos
descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Vamos repetir a última estrofe deste hino, queridos irmãos, e saiamos daqui hoje revestidos do poder, da graça do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Vamos todos: lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Ele não nos deixará, mas sempre nos susterá, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Pai querido, Pai celeste, nós rogamos, ó Deus, que Tu sustente cada vida, ó Pai. Que o Senhor fortaleça cada coração, Senhor. Que nós confiemos todos os dias que o Senhor é o nosso provedor, sustentador. Que o Senhor tem preparado o melhor para o nosso viver. E que nós, ó Deus, caminhemos sempre, fortalecendo nossa fé, dia após dia, na leitura da palavra, na oração, na busca, na santa comunhão do Teu povo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.